já estamos aqui de volta com mais uma jornada pela democracia, com mais uma mesa, com mais uma conexão. Nós estamos aqui numa trilha que cada pontinho a gente vai aí criando uma trajetória para pensar segurança pública, para pensar, enfim, as questões que hoje tanto nos mobilizam e nos atormentam. E na nossa mesa de agora, a gente vai falar sobre autos de resistência e genocídio da juventude negra, né? Dois temas muito ligados, muito interligados. E para a gente bater papo hoje sobre essas questões, a gente está com o Gabriel Medina, né? Secretário Nacional da Juventude, o Gog, cantor, o Reginaldo Lopes, deputado federal pelo PT, a Viviane Ferreira, do Coletivo Racial, e o Terno Maciel, da Perifatividade. Bem, é um tema, como a gente falou, que falar em auto de resistência hoje é falar em genocídio da juventude negra, né? São quase dois temas redundantes. E a gente falaria, são muitos dados, né? Quando a gente fala em autos de resistência e mortes de jovens negros, principalmente, a gente tem muitos dados aí que vão dar certamente uma liga para o nosso debate. Um deles a gente vê, saiu um relatório que só no Rio de Janeiro 481 pessoas morreram entre 2013 e 2014, todas elas ficaram aí engavetadas no Código Penal do artigo 292, que dá amparo para os autos de resistência. Quais são as medidas, como é que vocês pensariam hoje, né, as nossas estratégias para agir, porque os números são muito vergonhosos, embora eles muitas vezes não estejam ligados com a morte da juventude negra em termos de publicidade midiática, mas o que os autos de resistência eles nos demonstram são políticas, e aí é uma política de Estado, é o Estado que vem matando, vide o caso recente do Cabula, que é uma mortandade terrível da juventude negra, né? O que os autos de resistências eles permitem. Como é que vocês veem? O Gog, que já está na luta há muito tempo por meio da arte, da música, né? E a gente já vem trabalhando nessa perspectiva de denúncia pela arte, né? O Gog, eu faria a pergunta para o Gog e para o Terno Maciel, né? Como é que vocês veem isso? E vocês, né, a gente veio do ponto de vista das expressões artísticas, a denúncia, e é essa relação, né, dos autos de resistência, juventude negra, mortandade. Gog, qual seria a sua... Eu nem vou perguntar mais o parecer, porque você já tem uma longa trajetória aí de denúncia, mas o que você tem a nos dizer sobre isso em pleno 2015, o país, o Brasil, sendo provocado a minorar, né, a diminuir, mais do que isso, a erradicar a morte da juventude negra? Então, primeiramente, boa tarde a todas e a todas. Satisfação vim debater um tema nosso. Quando eu falo nosso, principalmente da comunidade negra, né, da juventude negra, do tecido negro, do território negro. E a gente fica até muito receptivo no sentido de um tema que se coloca, né, como um tema de discussão nacional. Os autos de resistência, o genocídio da juventude negra, ele tem sido pauta, né, e parte até da agenda política de parte do governo federal, principalmente, e a gente não pode deixar que isso é fruto de um trabalho do movimento social brasileiro, de nós que há séculos e há séculos viemos com as nossas perspectivas de sobrevida totalmente a frangalhos e falamos, temos que reagir. Quando eu falo secularmente, é porque eu me vejo em Zumbi e transcendendo em Malcolm X, mas também me vejo com as Mães de Maio. Essa perspectiva nos dá uma leitura de que, historicamente, o Estado nunca foi bom para nós. Eu quero, da mesma hora que eu construo, que temos um tema em que o Estado é envolvido, mas até que ponto que o Estado realmente quer resolver esse problema? Por quê? A professora Sueli Carneiro, ela fala de uma forma muito nossa, que ela fala, entre a direita e a esquerda que nós temos, seguimos negros e negras.
Então, independente do Estado à esquerda, do Estado à direita, o nosso tema é trabalhado, esse tema nosso é trabalhado como mais um tema, como se fosse o tema econômico, como se fosse o PIB, né? Como se fosse algo que fosse uma coisa simplesmente para o desenvolvimento, né, do Brasil. E, na realidade, para nós é um tema do dia a dia. As coisas acontecem do lado da casa da gente. O hip-hop, do qual eu faço parte desse elemento, que são 4 elementos, mas que trabalham e transformaram de verdade bilhões de elementos pelo planeta, ele percebe que as discussões elas avançam, mas elas não são efetivas. E quando a gente discute, né, um dos temas que discute o genocídio da juventude negra, os autos de resistência, passa pela Juventude Viva. Você sabe, né, Gabriel, que ele sai forte, né, da SNJ, mas ele vai perdendo força à medida que o racismo institucional colocado, a transversalidade e discussão de longe. O que nós percebemos nessa discussão é que nós não aceitamos mais uma mão branca, uma máscara branca, discutindo temas nossos da juventude negra e da pele negra, do tecido negro. Eu acredito que esse seria o principal avanço. A gente estava falando há pouco ali, nos bastidores, e o Gabriel falou uma coisa muito interessante e que eu tenho uma posição um pouco diferente. Eu acredito, Gabriel, que juventude negra viva, né? A gente já debateu isso várias vezes, e eu preciso colocar para os que estão me ouvindo e sabem, porque isso é discutido na quebrada. O Estado precisa assumir que as políticas do Estado elas têm que ser colocadas para onde acontece o problema, apontando para a ferida. Então, juventude negra viva. As políticas do Estado elas têm um resultado real em redução à letalidade da juventude não negra. Mas quando você percebe, né, a juventude negra não, a juventude não negra aqui e aqui sobe, então fica a boca do jacaré, como a gente conhece, e a cabeça que está lá dentro para ser engolida é a nossa. Então, é muito difícil tratar um tema e confiar, né, num Estado que quer resolver, mas que ele tem o seu braço armado como grande parte do feitor que pratica essa letalidade contra nós. É muito importante discutirmos isso a fundo e termos, né, a maturidade para falar até que ponto podemos confiar um no outro, né? Nós que somos sofredores, o Estado que nos apresenta a possibilidade de discussão desses temas. A gente ainda está percebendo isso com certa... Estamos olhando, estamos trocando ideia, mas andar junto ainda não dá. Mesmo depois de 12 anos, que a gente sabe que algumas coisas melhoraram no Brasil, mas, em relação à nossa vida, ela nunca foi poupada na sua integralidade. O que o Gog coloca é algo muito forte, né, para a gente pensar, porque, de fato, são números tão elevados, né, e é uma política, né, de Estado, a gente não pode negar isso, de forma que, como você diz, ainda não dá para confiar no Estado no que diz respeito à segurança da juventude negra. Eterno, Marcel, o que você pensa disso? Qual, digamos, o diagnóstico que você traz aqui para a gente para pensar a partir da perifatividade? Bom, primeiramente, aí, boa tarde, obrigado pela oportunidade, pelo convite ao nosso coletivo, que vem fazendo as atividades aí dentro das comunidades, entendeu? E quem está dentro das comunidades sabe o que passa. A gente acompanha bastante aí nas redes sociais estatísticas, números, né? E são interessantes essas estatísticas, esses números, mas o dia a dia, né, a gente sofre e bastante, né? Inclusive, quando vai fazer algum evento cultural, a repressão da PM está sempre presente. No esporte, foi comentado agora há pouco ali do lado que estava tendo um futebol aqui no centro de São Paulo, com mais de 70 pessoas envolvidas, e a gente nem um futebol, às vezes nem nas próprias ruas de lazer a gente consegue fazer, porque a PM vem e reprime e pede para acabar com a atividade. Quanto mais quando você traz um tema dentro do nosso sarau, ou dentro dos nossos eventos de hip-hop, que vem tratando do genocídio da juventude preta, pobre e periférica. Entendeu? Então, a gente vive cotidianamente com isso. A polícia ela tenta se aproximar e a gente sabe que a intenção delas de se aproximar é apenas para conhecer quem é quem e mapear a nossa comunidade. Entendeu? O que eles querem, na real, é que a gente dê um mapa da comunidade, até com esses números, falar qual beco entra, qual beco sai, quem faz isso, quem faz aquilo, e depois vem contra nós mesmos. Entendeu? É uma aproximação que eles querem justamente para reprimir. Eles estudam a gente para depois exterminar.
E o que acontece realmente é que eu acho, o Estado, ele forma o policial, ele coloca na mente do policial que tem um inimigo. E o pessoal fala muito em guerra, né? Há uma guerra civil, só que essa guerra ela está na mente do militar, entendeu? E essa guerra tem um inimigo, o inimigo é preto e é pobre. Então, ele sai de lá com uma missão de limpar o mundo dessa sujeira que eles julgam que somos nós. Então, ele sai disposto a matar, antes até aprender. Hoje em dia, nem prender eles querem mais. Entendeu? Então, estão exterminando, isso daí a gente vê. Pena que nem todo mundo tem coragem de denunciar, entendeu? Até porque os programas que tem aí de proteção à testemunha não passam essa garantia de segurança, então ninguém se sente seguro em fazer as denúncias. Os poucos que se sentem seguros, eles têm a vida em risco. Eu sou uma pessoa que tem a vida em risco, por conta das ações que a gente faz nas comunidades. Eu já tive policial militar batendo na minha porta 1h da madrugada, querendo entrar, entendeu? Isso um dia após a morte de um PM na região, coisa que qualquer pessoa sabe que a polícia militar ela não pode adentrar a residência durante a madrugada, exceto nos casos de flagrante delito, né, de perseguição. E, com certeza, boa intenção eles não tinham quando bateram na minha porta 1h da madrugada. Eles sabiam onde estava batendo, sabiam quem morava ali, e não entraram porque eu tenho e tive essa coragem de fazer barulho dentro da favela, de acordar a vizinhança, porque eles vêm na surdina, eles limpam as ruas, eles dão toque de recolher, entendeu? Toque de recolher que a gente já viu nas comunidades, não foi uma nem duas vezes, e a mídia fala que os traficantes fizeram toque de recolher, né? Eles forjam bastante esse auto de resistência, desacato também, que você não pode questionar uma agressão, que você responde desacato, é uma coisa que tem que ser pensado também. Bastante coisa no Código Penal, né? E outra coisa também interessante colocar é que a PM, tanto aqui em São Paulo como no Rio, ela nunca será comunitária, jamais. Isso daí é o que eu penso a respeito da PM, a respeito da violência que tem, que a polícia, quando ela não fornece a arma para depois matar o cidadão, ela fornece a arma e depois mata, entendeu? Ela permite que alguém forneça por ela, entendeu? E faz vistas grossas e só age quando tem o interesse dela. É o caso que a gente vê aí das máquinas de caça-níqueis dentro das comunidades, que todo mundo sabe que tem, e tantas outras coisas lá que acontecem, né? E a gente estamos se organizando, temos que nos organizar para não acontecer o que aconteceu em 2006, em 2012, da própria polícia passar dentro das ruas, mandando baixar as portas dos bares, para deixar a rua livre para eles agirem, entendeu? E qualquer pessoa que eles encontrarem na rua, fora do toque de recolher, que eles não reconhecem como deles, é inimigo deles e justifica, e, infelizmente, a sociedade ainda bate palma, né? Porque fala que estava na rua porque quis, porque sabia que tinha um toque de recolher, então boa gente não era. É isso. Né, que são relatos terríveis, porque, na verdade, é toda uma discussão histórica da própria polícia que ela substitui o capitão do mato, né? A nossa polícia ela tem uma concepção entreguista, né? Persegue, entrega, denuncia. Então, a própria base de formação da polícia é uma base de uma herança escravocrata, né? E a gente sabe quem era perseguido, né, no regime da escravidão. E, Viviane, a gente tem hoje toda uma discussão, o próprio PL, né, do deputado Paulo Teixeira, o PL 4471, que tenta alterar o nome de auto de resistência, porque o auto de resistência nada mais é do que a permissão para o policial matar, né? Porque há toda uma justificativa que houve resistência, e, normalmente, a testemunha do ato é um outro policial, e, como a gente sabe, há 92, dos casos de resistência são arquivados. Ou seja, o relato do policial é considerado um relato mais do que crível. É o que aconteceu. Então, quando a gente vê, né, um PL que tenta mudar o nome de auto de resistência para lesão corporal, né, decorrente de intervenção policial, a gente teria aí possibilidades primeiro, de se quantificar, né, porque os dados que a gente tem
presume-se que eles ainda são avaliados para baixo. A mortandade ainda é muito maior do que os dados nos indicam, né? Como é que você vê, Viviane, toda essa discussão a partir do fundamento racial? O que a gente poderia, a partir de uma denúncia mais para além dos movimentos negros, que vem denunciando desde a década de 70, né? Vide o caso daquele jovem na década de 70, que a mãe vai e denuncia, vai no batalhão da Polícia Militar e diz: foi esse que matou meu filho, e essa mãe foi perseguida. Então, a gente tem já uma denúncia histórica do movimento negro, mas essa denúncia ela é muito recente, enquanto ela se converteu enquanto política pública, no sentido de reconhecimento do Estado, em um período muito recente. Como é que a gente poderia antever uma mudança socio-racial a partir, né, do fim do auto de resistência? Como é que você vê aí um novo jogo nas nossas relações socio-raciais a partir de um entulho, né, da ditadura, como o próprio deputado Paulo Teixeira já disse? Bom, Rosane, primeiro, agradecer aqui, dizer que eu fico muito feliz em perceber, né, o sucesso da jornada, porque é muito importante que a gente construa e constitua espaços para trocas de ideias e de debate. E dedique tempo mesmo, vida, para isso. E, por fim, eu gostaria de comungar com a ideia do GOG de que a gente vive um momento de vitória dos movimentos sociais e dos movimentos sociais negros. Quando o genocídio da juventude negra ele é assumido pela sociedade brasileira como um tema central nas discussões, é exatamente porque a gente compreende a importância do Sankofa, né? A gente compreende a importância do Sankofa, que é um símbolo dos povos adíncras, de que, no presente, a gente precisa olhar para o passado para entender o que a gente está vivendo hoje e construir um futuro melhor. Então, nesse sentido, quando a gente olha para o nosso passado, a gente identifica claramente a herança escravocrata na polícia que a gente tem. A gente identifica que a juventude negra ela sempre foi alvo de não políticas ou de políticas nocivas do nosso Estado. Quando a gente viveu aí na nossa história a experiência da lei do ventre livre, que atingia a juventude, ou você permanecia como escravo, ou você era jogado nas ruas sem nenhuma advertência, sem nenhuma assistência do Estado para que aquele jovem negro, naquele período histórico, pudesse construir uma vida e uma possibilidade diferente, a juventude que hoje eu integro ainda recebe herança daquela não política, do Estado. Quando a gente olha para os autos de resistência, que é uma herança da ditadura, e a gente continua sofrendo na pele, o impacto da existência desse instrumento ainda no nosso ordenamento jurídico, é a afirmação de que a juventude negra continua sendo alvo de uma política de Estado e que é uma política de extermínio. E aí eu acho mesmo que é uma vitória dos movimentos sociais a gente ter hoje uma bancada que tem coragem de defender os autos de resistência, a gente ter uma militância que tem coragem de ir para a rua e dizer: nós queremos a nossa juventude viva, sobretudo a juventude negra viva. A gente tem uma militância que hoje tem a coragem de pautar e de assumir que, quando a gente fala da população negra, a gente não está falando de minoria, a gente está falando de maioria. E aí, se a gente mata a juventude negra, a gente está matando a maioria do futuro do nosso país. Eu acho que o grande risco que a gente corre, se não aprova os autos de resistências, por exemplo, é de legar à morte a maioria da juventude de um país. E isso é, sem nenhum exagero, uma tragédia, né? Então, a gente poderia pensar mais do ponto de vista institucional, o mesmo, do nosso Congresso, e aí passaria a bola para o Gabriel Medina e para o deputado Reginaldo Lopes, porque a gente viu aqui na fala dos três que
há avanços, há conquistas que são conquistas creditadas ao movimento social, ao movimento negro, né? Tem uma anedota que, na verdade, ela se verifica muito, que diz que o movimento negro brasileiro ele dedicou parte de sua vida, né, que é uma coisa meio esquizofrênica, convencendo o país, o Estado e os nossos pares, né, de que o país é racista, né, que nós vivemos em um país racista, né, ao passo que o movimento negro estadunidense, a luta deles foi desde sempre pelo combate ao racismo. Então, a gente tem aí digamos, uma trajetória que é um trabalho hercúleo, né, dos movimentos sociais, dos movimentos negros brasileiros, em denunciar, em dizer que nós somos um país racista e que esse racismo ele pode ser atestado, né, de maneira muito contundente nos dados socioeconômicos, né, na situação da mulher negra. E aí, quando a gente vai para a juventude negra, Gabriel Medina, a gente tem, né, como já falamos, dados alarmantes, né, e que esses dados, hoje, a gente vê na Secretaria Nacional da Juventude, o programa Juventude Viva, né, que procura incidir diretamente sobre o genocídio da juventude negra, mas o nosso esse fosso racial, ele é algo tão, né, tão profundo, que parece que todas as políticas elas ainda são muito pequenas, e que, de fato, são, não só por esse fosso, não só pelo problema profundo, mas porque a gente ainda percebe, de parte do Estado brasileiro e do governo, dos próprios governos Lula e Dilma, que avançaram muito nessa discussão, mas ainda há uma resistência em tornar pública uma dos nossos maiores chagas, uma das piores vergonhas, né? E aí a gente vê como é que isso se dá no ponto de vista institucional. Muitas vezes, inclusive, o Estado patrocinando o assassinato dos jovens negros em Salvador, no Cabula, foi uma vergonha mundial. A gente tem um governador, né, que é um governador petista, que comparou aquela chacina a um gol de placa, né? Os policiais eram artilheiros. Então, a pergunta é, do ponto de vista institucional, as políticas que estão sendo adotadas e de que maneira a gente poderia aprofundar o debate de modo a gente escancarar esse apartheid racial, né? Nós ainda, e aí eu estou falando nós, do ponto de vista, né, da institucionalidade do Estado, ainda sofremos muito, ainda uma timidez do governo brasileiro em declarar isso. O que se trata, na verdade, é de uma guerra racial, e quando eu falo de guerra racial não é entre os cidadãos em geral, mas a gente tem, do ponto de vista do cotidiano brasileiro, problemas quando esse fundamento, quando a gente fala desagregamos por raça, a tragédia ela se mostra, e assim de maneira muito, muito lamentável, e afeta, inclusive, o projeto de nação, né? Nós não podemos pensar em IDH em um país desenvolvido com números desses tão alarmantes. Então, Gabriel, o que você tem nos dizer do ponto de vista da Secretaria Nacional da Juventude, né, impasses, conquistas, né, o que podemos fazer? E, quando eu falo nós, é todos nós mesmos, sociedade civil, governo, como é que a gente pode avançar nesse debate em ações mais radicais? O radical, normalmente, a gente acha que é um termo meio incômodo, né? Mas radical no sentido mesmo de fundo no problema, né? E aí eu gostaria, depois do Gabriel, escutar um pouco o deputado Reginaldo Lopes a respeito disso. Bom, primeiramente, boa tarde, agradecer o convite, cumprimentar que os colegas estão participando do debate. Enfim, eu acho que a primeira situação já foi apresentada aqui, que é a questão do quanto a mortalidade atinge, né, os homicídios especialmente, atinge a juventude negra. A gente lançou algumas publicações agora, né, recentes, que é o de vulnerabilidade juvenil, que fez um recorte racial, e que mostra que, em alguns estados, a possibilidade de um negro morrer é de 13,7 mais vezes do que um branco, 13,7. Em estados, no Distrito Federal, por exemplo, é 6,5, que o GOG é de lá. E temos, estou falando da Paraíba, de 13,6, e Alagoas, 8,7, eu acho. Agora não me lembro o número, mas é mais do que 8 vezes
um jovem. E mostra, obviamente, o que também já foi explicitado, que é importante reforçar, que esta curva de homicídios, o aumento dos homicídios, que foi também publicado, recente pesquisa, eu acho que está falhando aqui o microfone, não sei se... que foi publicada numa pesquisa do professor Júlio Jacobo, do Mapa da Violência, que, ao mostrar as mortes por arma de fogo, mostra que há uma queda na população jovem branca e não é uma subida, é quase 90 graus de subida da morte de jovens negros. Então, o que vem puxando o aumento dos homicídios no país tem cor, né? Tem geração, são os jovens, na sua maioria, e esse é o dado que nós temos que trabalhar, inclusive, para convencer a sociedade de que não se trata de uma política geral, generalizada, universal. É uma política que tem que ter enfoque racial e geracional. Acho que esse é um elemento que foi o elemento que o Plano Juventude Viva trouxe para o debate. Eu acho que se tem um ganho do Plano Juventude Viva, ele se refere justamente a trazer o tema para a discussão do governo federal, da sociedade, e, obviamente, que ele não é do governo federal, ele vem por meio das conferências, das denúncias, do movimento social organizado, do movimento de periferia, que trouxe essa questão para o governo e foi assimilada com uma perspectiva. Agora, na minha opinião, ele bate num teto, ao passo que ele não pode ser uma ação específica apenas. Ela tem que ser uma ação de políticas universais, de políticas estruturais combinadas com ações específicas em territórios. Nós temos um dado do Juventude Viva que 70% dos homicídios se dá em 142 cidades brasileiras. Então não é uma política que é para o país inteiro, é uma política que tem que ter recorte nas cidades, e dentro das cidades nós sabemos onde é que são. Nós estamos em São Paulo. Em São Paulo, a mortalidade não se dá em Pinheiros ou na Vila Mariana. Ela se concentra em bairros de periferia, na Zona Sul, em alguns bairros da Zona Norte e Zona Leste, especialmente. Então, nós temos que também ter recorte em bairros e recorte, como eu já disse, racial e geracional. Eu acho que o importante dizer também que a esquerda acumulou pouco sobre esse debate de segurança pública. A gente está aqui numa jornada para virar, né, jornada pela democracia, pensando à esquerda. A gente sempre pensou direitos humanos, sempre defendeu, né, esses direitos, mais direitos, e nós achávamos que só a diminuição da pobreza resolveria o problema. A gente sempre associou isso. O problema da violência é uma questão de pobreza, melhorando as condições de vida do povo, nós vamos melhorar a situação da violência. Não foi isso que os números apontam. Aonde nós estamos tendo melhoria de indicadores sociais e de desigualdade, a situação de violência continua aumentando. O que significa que essas políticas públicas não estão chegando de forma igual ao povo negro, especialmente jovem. Então, quando a gente olha as pesquisas, os dados, nós vamos perceber que a juventude negra tem ainda uma disparidade de acesso a oportunidades, de acesso de renda muito grande. É a juventude negra que está saindo da escola, evadindo antes dos 14, mas fundamentalmente no ensino médio, a partir dos 14 anos. É a juventude negra que ganha menos ou quando consegue emprego. Então, nós temos que ter uma política que tenha esse enfoque. Nós temos que definir também, eu acho que é uma das questões que a gente está trazendo, que a violência é multicausal, mas nós temos que atacar as suas raízes e as suas causas, na sua multicausalidade. Nós temos que entender quais são os programas que vão atacar de frente a esse problema. E esse é um processo que nós estamos definindo agora no governo. E, de um outro lado, políticas sociais são fundamentais, nós não resolvemos o problema da segurança pública com polícia apenas, mas também há que se fazer medidas no tema estrito sensu segurança pública, forças de segurança pública. Porque nós temos umas polícias que mais matam no mundo, nós temos um sistema carcerário ineficaz, chegamos à terceira população carcerária do mundo. Então, se nós também não tivermos medidas para enfrentar o tema da segurança pública, para diminuir a letalidade policial, para enfrentar a melhoria da qualidade da intervenção das polícias e do sistema penal brasileiro, dificilmente a gente vai alcançar algum resultado. Porque nós vamos fazer ações sociais e, de outro lado, a polícia vai continuar matando e a gente vai continuar tendo problemas nas estatísticas. Então, eu queria, para passar a bola para o Reginaldo, para também aqui não falar muito, que acho que é mais um pinga-fogo, dizer que os autos de resistência, está aqui o Paulo Teixeira, enfim, ele é fundamental para escamotear os números, os dados, porque sem dados a gente não trabalha também com segurança pública. E ele acaba sendo uma forma de, primeiro, esconder os dados sobre quantos
cidadãos estão sendo mortos pelas forças de segurança. Segundo, ele sustenta uma situação de impunidade, porque quando o policial não é punido, obviamente que as práticas continuam. A gente sabe que impunidade gera, obviamente, reprodução do problema, né, e impede com que o país tenha uma visão. Por exemplo, quando a gente tem o lançamento do mapa da violência, nós, muitas vezes, não sabemos qual é a participação das forças de segurança nesse número absoluto. A gente tem estimativas. Só que os autos de resistências camuflam esse dado. Impedem da gente ter um dado concreto de qual é a participação do Estado brasileiro nessas mortes. Então, eu queria dizer que, como a gente está também concentrando muito nessa discussão dos autos de resistência, é fundamental que a gente consiga aprovar. Para finalizar mesmo, dizer que nós não estamos numa situação favorável. Reginaldo coordena a CPI de mortes de jovens negros na Câmara dos Deputados. A situação que a gente encontra hoje não é a aprovação do fim dos autos de resistência. Pelo contrário, é a redução da maioridade penal que estão colocando em pauta, com 21 dos 24 deputados da comissão favoráveis. Está aqui a deputada Margarida Salomão, que é a nossa segunda vice-presidente, guerreira, aguerrida, está aqui com a gente, assistindo, acompanhando. É a discussão do fim do Estatuto do Desarmamento para armar a população, né? E se deixar do jeito que está, é discussão de pena de morte, enfim, já querem reduzir a idade penal desde que nasceu, para criança. Enfim, então a situação hoje que nós nos encontramos é uma situação de resistência democrática, de defesa da democracia, de defesa de um outro modelo de segurança pública, para que a gente não tenha retrocessos. Eu não estou desanimando, né, mas é um momento difícil, a gente tem acompanhado o Congresso, e a situação hoje é de unidade de um campo que defende os direitos humanos, que defende a vida, para conseguir segurar essa onda conservadora que está no Congresso Nacional, mas que também ecoa na sociedade, com a mídia e com outros atores. Também quero agradecer aqui o convite. Primeiro, nessa primeira rodada, quem fala por último fica privilegiado. Eu acho que, na verdade, nós redemocratizamos o Brasil e aceitamos matar uma população do Uruguai. Esse é o dado da redemocratização brasileira. Nós matamos, por causas externas, nos últimos 30 anos, 1.200.000 pessoas por homicídio. Matamos quase 1 milhão no acidente de trânsito, que agora nós somos brancos mais. Não sou a favor de matar branco, ninguém. Mas morrem hoje no trânsito negros e pobres, pelas profissões de mototaxista, motofrentista, motoboy, acidente desse trânsito maluco, de falta de planejamento urbano, e suicidaram 205.000 pessoas. Então, nós cometemos um erro na redemocratização. E por que existe tanto silêncio no Brasil com uma população do Uruguai que foram mortas por causas externas? Por uma questão muito simples. Naturalizou, no Brasil, matar pobres e negros. Então, nós precisamos colocar esse tema na pauta. Esse tema que o movimento negro já denuncia há mais de 30 anos. Portanto, eu acho que é fundamental o Brasil admitir, o Estado brasileiro, e o Estado brasileiro já admitiu. Foi ao OEA, através da CEPIR, e falou: há um genocídio no Brasil em relação aos nossos jovens negros e pobres. Mas é preciso que a sociedade saiba disso. Mas o que fazer? Além também da denúncia, que é fundamental, da visibilidade, tirar da invisibilidade. Porque o Gabriel falou muito bem. Nos 12 anos do governo Lula e Dilma, diminuímos quase 40% a mortalidade de brancos e aumentamos quase 40% de negros. E a sociedade brasileira permanece silenciada. A mídia brasileira é a primeira a apontar o gatilho. Por quê? Porque não valoriza a identidade da maioria da sociedade brasileira, que são os negros, 53%. Romper esse silêncio é fundamental. Desnaturalizar a morte dos negros, do pobre no Brasil, é fundamental. Aí eu acho que nós vamos ter que mexer na Constituição Federal. Nós governamos o Brasil. Não dá para julgar essa responsabilidade para os estados.
O Estado brasileiro não pode aceitar o Estado-União, que 60 jovens a cada 100 mil habitantes são assassinados por ano. 29 brasileiros no total da população. Acima de 10 é considerado pela ONU como guerra civil. Então, o Brasil vive uma guerra civil. Mas não tem problema. São negros e pobres, continua. Então, primeiro, quando iniciamos a CPI, estava convencido que nós precisamos elaborar um plano nacional de enfrentamento ao homicídio. É uma pauta, inclusive, do Ministério da Justiça, mas eu acho que, mais do que um plano nacional, nós vamos fazer um pacto republicano. O pacto deveria ter redemocratizado o Brasil. Esse pacto republicano tem que chamar todos os poderes e todos eles em consideração. Supremo, a estrutura criminal desse país, a questão do poder judiciário, os estados, os municípios, a União, e fazer um pacto. Nos próximos 10 anos, nós vamos colocar o Brasil no patamar civilizatório e não vamos admitir mais do que 9 homicídios no país por ano. Só que o Brasil não dá conta. Não ter dado é o maior dado que os estados fornecem à política de segurança pública. Negar a realidade. Então, nós temos que fazer um pacto com todos, sem questão de partido político. É uma questão humana. Esse pacto é fundamental. Não tem condição se a gente vencer alguns entraves que muito bem colocado pelo mapa da violência. Quais são esses entraves? Primeiro, a impunidade. O Brasil, nós discutimos aqui segurança pública, prioriza crime contra patrimônio. 50% da população é contra patrimônio. Estão presos porque é crime contra patrimônio. 30% não é contra traficante, não. Estão presos usuários de droga, que poderia liberar todos, usuários, porque traficante, o território deles não são invadidos. São invadidos a lógica da guerra contra as drogas, que escolheu o território dos pobres, as periferias. E 12% que é crime contra a vida. Mas também, mesmo os usuários de droga e o crime contra patrimônio também não são julgados. O sistema judicial brasileiro não consegue julgar ninguém. É tudo em flagrante. Então, o que aconteceu? É o segundo problema do entrave da questão dos homicídios. A tolerância institucional. As instituições no país não querem elucidar os casos de homicídio no país. Houve um pacto do Ministério da Justiça com todos os estados para 140 mil casos. Depois de 5 anos, 8% foram resolvidos, elucidados. Agora, quando você não consegue elucidar crime contra a vida e deixa uma população presa em flagrante, o que virou o sistema de segurança pública brasileiro? Faz uma opção seletiva. Quem serão os presos? Porque a opção da segurança pública, a abordagem da segurança pública, é pela cor da pele, é definir o perfil padrão. Então, ele escolhe quem serão os presos, os negros, os pobres, provisoriamente, sem julgamento, e aqueles que serão mortos pela guerra do tráfico, pela outro entrave, o terceiro, pela cultura de violência do país. Porque também nos livros ensinaram que o Brasil é um país gentil, hospitaleiro, pacífico. Já pensou se não fosse? Nós matamos nos últimos 5 anos mais do que os 62 conflitos internacionais. Nós matamos. Então, a cultura da violência. Sempre a vítima é culpada, não é isso? Chega na comunidade, mas estava envolvido. Quantas mães já denunciaram na CPI? E chega lá e mostra. A polícia fala, mas estava envolvida, ela tira a carteira de trabalho. É o gesto de milhares de mães. Porque quem mais paga pela essa violência contra jovem, negro e pobre são as mulheres. São as mães que choram. São as avós. São as viúvas, as esposas. E a nova geração que vai repetir o ciclo da pobreza, porque ficaram sem pais. E o Estado brasileiro faz o quê? Não há nenhuma política de reparação. É evidente que reparar uma morte é imensurável, mas não há nenhum apoio. Quando o Estado chega, é no caso do Amarildo, para condenar
a dona Elizabeth para o abandono de menores. E aí entra o quarto entrave que eu quero acrescentar, que não está no mapa da violência, é a condição das juventudes. E aí eu tenho um conceito que há, sim, no Brasil, um genocídio. As pessoas falam, isso não está forçando muito? Não estamos. Por quê? Do ponto de vista de morte física, nós matamos 80% dos jovens negros e pobres. Mas é a morte simbólica, que o Estado é ausente, que 400 anos de trabalho escravo, depois mais 100 anos julgamos os nossos negros para a pobreza, e agora estamos julgando para o encarceramento ou para a morte. Então, essa questão da morte simbólica, e por que morte simbólica? Porque o Estado, em 3 áreas, ele não apresenta política específica. Quais são as condições da política educacional do branco e quais são as condições da política educacional do negro? Quais são as condições do trabalho do negro e quais são as condições do trabalho do branco? Quais são as condições de moradia do negro, quais são as condições de moradia do branco? Então, a partir dessas 3 áreas estratégicas para o desenvolvimento do ser humano, o Estado brasileiro é omisso. Portanto, ele provoca a morte simbólica. Uma opinião pessoal, não do presidente da CPI, mas eu acho que o Brasil pratica um genocídio em relação aos nossos jovens negros e pobres, e, a partir daí, nós temos que apresentar várias propostas, que depois, numa outra rodada, eu quero falar um pouco sobre elas, do qual começa a ser construído consenso no plenário da CPI em relação a essas questões que nós achamos que o Brasil tem que entrar no século XXI. É isso aí. Estamos em mais uma rodada pela Jornada pela Democracia. Tem umas perguntas, Camila? Então, a gente... Alô, as redes perguntam, as redes querem saber. Gilberto, por e-mail, ele pergunta para o Gog. Gog, como convencer a população de que aprovar o PL dos autos de resistência não é favorecer o bandido e impedir os policiais de trabalhar? Esse projeto não fragiliza as forças de segurança? Então, primeiramente para discutir a PL 4471, que debate sobre a extinção, né, dos autos de resistência seguida de morte. Eu quero dizer que o Brasil é praticamente um dos países, últimos países a ter, né, forças militares diretamente, né, nas comunidades. Nós temos aí os carabineiros no Chile, mas que tem uma função diferente de atuação. As polícias militares, elas nascem através das brigadas militares, né? A primeira brigada militar no Rio de Janeiro surge em 13 de maio, veja bem, meu parceiro Bob, 13 de maio de 1809. Né? Então, passaram-se anos, passaram-se séculos, mas a estrutura não é quebrada. Né? E quando nós pensamos em discutir entre nós, a gente vem discutindo isso. Né? Nós trouxemos, tanto para as pessoas como para a sociedade, um exemplo do Quilombo dos Palmares. As pessoas pensam que Palmares, na realidade, era só a Serra da Barriga, que hoje nós visitamos, mas, na realidade, Palmares se estendia desde Alagoas até, né, Pernambuco. Eram mais de 40 mil pessoas. Né, e o Quilombo dos Macacos, onde Zumbi, né, degladiou até o fim, até o final daquela batalha, finda uma história de 100 anos em que a comunidade, a sociedade era toda harmonizada, em que todos e todas, independente da cor da pele, tinha, né, a sua contribuição no trabalho por uma sociedade melhor. Então, já naquele tempo, pessoas influenciadas pelo Estado trabalharam, e Domingos Jorge Velho, que tem um avião, inclusive, da Embraer, né, em homenagem ao seu nome. Nós não temos Bob Zumbi dos Palmares, mas nós temos Domingos Jorge Velho, uma homenagem. Então, sabe, Gabriel, é essa contradição do Estado, essa condecoração ao opressor que nos assusta. E para discutir isso com a comunidade, é claro que nós temos que também discutir por que a rede de TV é praticamente a grande governança desse país. Né? A gente estava até brincando esses dias, poxa, as pessoas têm televisão, canal fechado para discutir Rede Globo. E nós precisamos aprender a trabalhar com todas essas ferramentas. Por exemplo, quando nós utilizamos a internet aqui para discutir, para falar temas, para ter tempo de pauta e de fala, é uma forma de minar esse estado das coisas que quer se colocar como resistente e permanente. Eu acredito que discutir, né, o direito à vida, porque os autos de resistência, na realidade, olha, é complicado, porque fala, olha, agora vocês vão matar, mas vocês vão preencher a ficha. E, na realidade, nós queremos jogar a ficha fora.
Nós somos a favor da vida, com oportunidade de vida, e é por isso que as ações afirmativas são muito importantes. A gente precisa de conversar com a comunidade e dizer o seguinte: olha, parceiros e parceiras, enquanto, né, não chega a lei, a 10.639, que é de 9 de janeiro de 2003, mas que não é sancionado nos territórios, os grupos de rap, as músicas que eles falam que não tem nenhum valor na sociedade, essas mídias, né, agressivas que estão por aí, na realidade o hip-hop mudou o território periférico. Olha, nós somos a 10.639 ambulante. Né? Nós que estamos discutindo a PL 4471, nós temos que dizer que, na realidade, ao invés da redução da maioridade penal, quando eles vierem aqui bater na porta, nós temos que falar assim: ó, nós somos a favor, na realidade, da redução da maturidade cultural da juventude brasileira, para que os bebês possam falar: Gugu Dadá quer cinema, Gugu Dadá quer museu, Gugu Dadá quer teatro. Né? E quando nós percebemos, né, toda a matemática na prática, o que a gente vê é que apenas que 1, 2, 3% tem acesso a essas formas. As pessoas falam muito na educação como grande engrenagem para essa transformação. Nós aprendemos, né, que os livros, para nós, não contam os verdadeiros fatos. Os livros foram contados numa expectativa e na perspectiva daqueles que venceram as batalhas. Nós vencemos as nossas batalhas, nossas vitórias ficaram entre nós, contadas de ouvido e ouvido. E isso é sankofa para nós, como você falou. É conhecer esse passado e dizer e contar para essas pessoas: jamais existiu um escravo africano, e sim africanos escravizados. Ministério da Cultura, por favor, vamos entender toda a política cultural brasileira. Ao invés de encontros culturais, cultura de encontro. Banquinho na praça, sabe? E tudo isso gera uma confiabilidade. No país da bola, o que vai transformar, parceiro, não é a instituição de vários PLs, nem de PECs, né, nem de MPs, mas é o seguinte: nós entendermos que no país da bola é a bolinha do zóio que vai decidir o jogo. É olhar, é sentir, é perceber, é acreditar de verdade. E é por isso que, por mais que a gente converse com esse Estado brasileiro que tanto nos machuca, a gente não pode conversar com ele. A relação que a gente tem quando nós somos abordados nas comunidades é de um Estado que nos coloca de mão para cima e de costas para ele. Né? Quer dizer, essa relação já diz que assim, ó, o Estado não confia em mim. E nós somos obrigados a confiar em alguém que está por nossas costas, sabe, o Gabriel? Então, isso é muito duro. Nós temos uma grande vitória em relação ao Cabula hoje. Temos que propagar isso. A Vila Moisés, que nós tivemos lá, Gabriel, e vimos. Mas qual foi a cena? Eu lembrei, na mesma hora, de uma letra que eu tenho, que eu falo assim: cabeças expostas nas praças, o povo acoitado nas janelas. Cena do tempo de Lampião. E continua, porque nós lotamos a praça, mas o movimento social estava lá. Mas as pessoas estavam acoitadas na janela, porque o braço do Estado, armado do Estado, está todo dia lá falando: ó, cuidado, vai acontecer mais coisas. O que é? Vocês estão querendo o quê? Nós matamos foi vagabundo. Certo? Então, a gente precisa de estar mais presente. A consequência, só para fechar, dessa caminhada do movimento social para o centro, para o debate dentro da engrenagem governamental, nos custou muito caro. Porque, muitas vezes, o não nós estamos recebendo de pessoas que estavam no Estado, que estavam trabalhando do lado de cá. E é muito difícil, a gente não vê essa modificação e falar: olha, o Estado é duro mesmo, que modificou até aquele parceiro. A esquerda brasileira, os movimentos sociais, em parte, eles sofrem da síndrome de Alzheimer. Eles esquecem quem eles foram há pouco tempo atrás. Só para a gente registrar, como é que é mesmo a redução do quê que você sugere? Da maturidade cultural. Gugu Dadá, que é museu. Para ser mais cedo, Essa né? é boa. Eu tinha ouvido a da redução da mediocridade mental também. O pessoal quer defender a redução da mediocridade mental. Só para fazer mais Essa uma... também. Só para lembrar aqui, passar um negócio para o Reginaldo também que chegou. Na verdade, não chegou para o Reginaldo, aqui eu que achei que tinha a ver com ele aqui. Mas só para lembrar que a gente está recebendo perguntas por e-mail no jornadapelademocracia@gmail.com e no Twitter com a hashtag Jornada pela Democracia. A pergunta que chegou é uma provocação, mas que eu acho que, dialogando com o conservadorismo do Congresso, que o Gabriel estava falando e tal, pergunta que eu achei capciosa. Os negros são mais de 53% da população brasileira, é isso que vocês falaram? Em quem eles votam? Em quem que eles estão votando, esses 53% da população brasileira? Nós temos, na verdade, no Brasil, um racismo institucional, estruturado. E o negro faz parte dele. Então, às vezes, é usado como resposta um tipo de uma fala de que o Brasil
não é racista, né? Que é o debate simulado sobre o racismo. Assim, não, a questão é mais social e tal. Sendo verdade, os negros não tiveram a universalização das oportunidades como os brancos. Então, nesse caso, eles pegam muito exemplo isolado, que os negros bem-sucedidos, à exceção de uma regra perversa, e acaba formando uma opinião, e o sistema eleitoral conservador, nesta regra do jogo, aonde financiamento privado e nenhuma política de representação, tanto para a questão racial e também para a questão de gênero, faz um congresso de brancos e de ricos, né? Ampla maioria. E a tendência, pelo visto da reforma política, é agravar esse sistema, né? Então, é evidente que é muito complexo. Eu acho que a decisão do voto da pessoa negra em si está influenciado por uma lógica muito perversa do Estado brasileiro. Então, não dá para dizer que é um problema do negro não estar votando certo. Isso seria um grande erro, na minha opinião. Acho que a Viviane quer fazer um complemento a essa pergunta, mas só um registro para pergunta muito rápido. Foi nessa vitória apertada, o voto negro, pelo menos para presidente, foi importante. Desde 2002, na primeira eleição petista, a votação negra ela foi expressiva, e isso os dados mostram, pesquisas demonstram. Mas a Viviane gostaria de... Essa pergunta é bem capciosa, mesmo, Camilo, porque a gente pode responder de uma forma curta e grossa, né, em uma democracia onde o voto é obrigatório, né, a população negra vota em quem é obrigada, e aí, se a gente pensar, né, na grande maioria do parlamento, é em quem tem o dinheiro para estar ali. E aí é por isso que a gente defende, inclusive, o fim do financiamento privado de campanha. Mas, ainda que essa resposta seja direta, é simplista quando a gente reflete a complexidade racial da nossa sociedade. O Reginaldo, aqui, o quesito da violência simbólica, que, para a população negra nesse país, é determinante. A gente está discutindo o genocídio da juventude negra, e aí a gente tem exemplos recentíssimos, como o do ator Vinícius, lá no Rio de Janeiro, ator, psicólogo, mas que ele não tem o direito de circular na nossa sociedade com essas identidades, né? Quando ele circula, ele é visto todo o tempo como um criminoso em potencial. E aí, né, as nossas polícias justificam uma agressão, né, ao ator, ao psicólogo, porque, simbolicamente, né, a nossa sociedade, como um todo, ela não está pronta para entender que a população negra ela pode protagonizar alguns espaços de privilégio. E aí não dá para negar que, quando a gente pensa na política, né, é um espaço de privilégio. Ainda assim, né, diante da possibilidade, né, de construção de alternativas na base, a população negra furtou a escolher um projeto à esquerda. Porque, ainda que entre a direita e a esquerda, seguindo Carneiro, eu também sigo negra, sigo preta, de fato, né, na nossa história, ainda as migalhas de avanço que a gente conseguiu do Estado brasileiro foi sempre apoiando, né, projetos à esquerda. Então, eu concluiria dizendo que a população negra ela sabe votar, nunca se furtou ao valor do voto e ela vota à esquerda. Importante isso aí que a Viviane bem colocou, Terno. Penso muito, né? Você é da perifatividade. E quando o Reginaldo bem coloca, porque tudo que também, quando a gente fala em genocídio da juventude negra, a gente não está pensando apenas na morte daquele jovem, que já é um dado trágico por si só, mas há toda uma, digamos, uma estrutura que é familiar, que também morre junto. E aí a gente tem os dados da manutenção das famílias. Hoje, as famílias negras elas são pobres, chefiadas por mulheres. E há um contínuo nessa, digamos,
liderança nesse matriarcado, que pós-escravidão, o negro ele ficou até 1930, você não tem um registro do homem negro na estrutura ocupacional, né, brasileira. O que você tem? Você tem mulheres negras também que estão ali à frente, sustentando os filhos. E isso se mantém hoje e é agravado por essa situação de violência, de morte precoce, né, do genocídio. E aí a gente tem, a partir desses dados, e colhendo todo o relato aqui do GOG, né, a partir do seu lugar de fala, é que é impossível hoje a gente ter um projeto, insistindo nessa coisa de projeto de desenvolvimento do país. Quando a gente tem o IDH, que o nosso IDH ele fica normalmente entre o 79º lugar e o 78º. Eu acho que é isso que ele está hoje, né? Quando a gente desagrega, né, por raça, a população branca ou não negra no Brasil, o nosso IDH é um IDH muito bom, fica entre 38º lugar. Quando a gente considera a população negra ou não branca, o nosso DH piora miseravelmente, a gente vai para o 114º lugar. O que isso tudo tem a ver? Esses dados nos permitem dizer que, assim, um apartheid racial, esse apartheid racial ele é alimentado cotidianamente com uma morte que é simbólica também. Você tem uma estrutura familiar negra que é muito mais vulnerável, e essas mortes da juventude negra vêm demonstrando isso. Terno, eu perguntaria para você, do ponto de vista, você fez um relato muito, inclusive pessoal, né, de como enfrentar a perseguição cotidiana da polícia, e todo jovem negro que está na periferia sabe disso, e não basta apenas estar na periferia. Todo mundo que é de uma família negra, eu estudei em escola de classe média, eu lembro que uma vez uma amiga minha branca foi em casa e falou: Rosânia, é muito engraçado, a sua mãe é paranoica, porque a minha não diz nada disso, nem para mim, nem para o meu irmão. Eu falei: mas o seu irmão é branco, ele não precisa, porque ela ouviu minha mãe dizendo que meu irmão não precisa, tinha que seguir um documento, o que ele tinha que fazer, se ele fosse abordado por polícia, o que ele tinha que dizer, o que ele não tinha que correr. Então, ela achava aquilo muito paranoico. E ela começou a perceber que todas as mães das colegas dela negras diziam isso, mas a mãe dela não tinha, era um receituário. E toda a família negra sabe disso. O jovem negro, antes de sair de casa, o que a mãe diz? Né? Tá com documento, o que tem que fazer, não pode sair com camisa, com capuz, não sei o que. Por quê? Porque ela sabe que esse jovem pode não voltar vivo para casa. Então, a gente tem uma constante preocupação que isso faz mal para a saúde, inclusive de pais e mães negras, principalmente, porque esse jovem não pode voltar para casa. Então, como é que a gente pode pensar em políticas públicas para além do número desse jovem que morre e pensar, como o próprio deputado disse, essa morte simbólica que envolve, que afeta decididamente o nosso IDH. O que a gente está falando, para além de casos que dizimam famílias inteiras, a gente está falando de uma nação que é menos nação porque ela mata jovens negros. É isso que está em questão. A gente não pode pensar em elevar a nossa população para a classe média, que a gente conseguiu. Nesse sentido, o governo Lula e Dilma galgaram passos assim, foram importantes, mas se a gente não, repito, trazer esses dados com fundamento racial, o nosso IDH ele ainda vai ser escandalosamente um IDH que tem um apartheid não social, mas racial. Né? Nós não somos um país pobre, nós somos um país injusto, porque nós somos um país fundamentalmente racista e sexista. Quem mais sofre no Brasil, quem é menos pobre, são negros e mulheres. Então, acho que é pensar essas ações de vocês, essas práticas culturais na periferia, o que vocês poderiam dizer para a gente acreditar ainda mais no país, do ponto de vista do cotidiano. Ainda está em cartaz um filme que se chama Branco Sai, Preto Fica. Né? E não é preciso a gente é um filme brasiliense. E todo cidadão, todo homem negro e branco sabe o que é isso. E aí, quando eu disse para uma amiga que eu ia assistir o filme, ela falou: mas o que se trata? Eu falei: são as batidas policiais. À noite, e esse é um dado real. O policial chegou, branco de um lado, pretos, viadas, putas de outro. Então, esse filme, que eu acho que é um filme que todos nós deveríamos assistir, quem ainda não assistiu, é um filme que relata um pouco isso. Nós seremos menos país quando a gente mata jovem negro, porque a morte de jovem negro afeta
a todos nós, brancos e negros, porque nós somos mais pobres, nosso IDH piora, e, portanto, é impossível a gente falar em desenvolvimento humano com essas taxas alarmantes que produz morte simbólica de famílias negras, mas que nos afeta enquanto nação. Então, acho que seria o momento já para a gente, finalizando aí para as nossas discussões, como é que vocês pensam isso a partir das práticas culturais, ou então também institucionalmente, e vamos ver aí se a gente ainda tem perguntas com o Camilo, não, e aí vamos girar, né, para a gente já avançar para outra mesa. Bom, primeiro aí reforçar que a violência está aí, né? A polícia está matando, e é todo dia, é só ler o jornal, não falo nem liga a televisão, lê o jornal, lê as fontes diferentes. A gente sabe a história da mulher negra, o que a mulher vem sofrendo na comunidade, dentro de casa, com machismo, sendo obrigada a, de repente, ter uma gestação indesejada, né? Estão discutindo bastante a questão do aborto, e, normalmente, esse pessoal que é a favor do não aborto é o mesmo pessoal que depois vai negar a creche para o seu filho, que não vai dar uma assistência educacional, depois vai pedir para colocar na Fundação Casa e, consequentemente, para prender ou dar carta branca para a polícia matar e não condenar esse policial, né, com os autos de resistência. Lembrando também que os que fogem desse caminho aí, não educação, Fundação Casa, cadeia ou morte, eles vão para as drogas ou para o álcool. É um grande número de jovens, famílias se acabando devido às drogas, e a gente vê aí, quando fala no Juventude Viva, em outros programas, a gente não sente dentro das comunidades a eficácia desses programas, entendeu? Então, é uma cobrança, porque tem que sair para as comunidades. A gente vê muito no centro de São Paulo, onde é o cartão postal da cidade, e parece que é uma coisa para gringo ver, ou simplesmente para fazer campanhas políticas, né? E é um programa importante, mas não só no centro, tem que ir para as comunidades. Há programas dentro das comunidades que o poder público não reconhece. Temos como exemplo um programa chamado Crack Zero, entendeu? Que atende mais de 65 pessoas, de recém-nascido a idoso, de todas as idades, e sem ajuda financeira de ninguém, de nenhum partido político, de nenhuma empresa, de nenhum órgão governamental, e vem se mantendo à base de doações. Só que o governo ele não reconhece esse programa, por não atender algumas normas, né? Por exemplo, não temos psicólogos, não temos psiquiatras, não temos um enfermeiro, mas tem muito amor, entendeu? Que é isso que eu acho que está faltando para diminuir essa mortandade aí que está tendo. Tem muito carinho, a gente tira a pessoa da rua, leva para dentro de uma casa, onde a pessoa vai ter uma família, que é muito importante. Tem gente que fala que quando o cara chega no crack, é o fim de carreira. Quer dizer, já dá o cara como morto. Fala, chegou ali, fim de carreira. E a gente acredita que não. É um projeto que dá certo, que a gente vai nas ruas, tira as pessoas debaixo da ponte, leva para dentro de uma casa onde um estende a mão para o outro, um abraça o outro. E quando você acha que você está no fundo do poço e você ouve a história do cara que está do seu lado, ou da mulher que está do seu lado, você vê que tem muita coisa ainda para você buscar, né? É um programa que resgata vidas mesmo. E eu acho que é por aí. A gente tem que se organizar. O hip-hop, o rap, os sarais, os movimentos sociais, eles têm que se organizar, sair ali só daquele seu quadrado. Por exemplo, o movimento de moradia ele não pode pautar só na questão da moradia, porque para você morar bem, você precisa de ter educação, você precisa de ter saúde, precisa de ter esporte, que nós estamos perdendo muito espaço de esporte. Os terrenos que eram campos de futebol de várzea estão virando empreendimentos imobiliários, e o jovem ele não está tendo muita oportunidade para viver decentemente, né? E está escolhendo os caminhos aí que está dando o motivo que o Estado quer para controlar a nossa população.
É isso aí. Vamos passar agora rapidinho aqui para a Viviane Ferreira. A gente vai todas. Bom, Rosane, eu acho que eu gosto muito quando a gente pauta e quando a gente discute ações afirmativas, porque eu acho que, de fato, ações afirmativas é uma alternativa para a gente. Primeiro, porque ela expõe as chagas, né? Ela expõe aquilo que a gente tem vergonha de dizer, que a gente tem vergonha de abordar, né? Hoje, quando a gente percebe aí essa curva crescente, né, da morte de juventude negra, a gente não pode negar que é também o momento, a gente tem aí também uma curva crescente de jovens negros com acesso a outros espaços, a outras oportunidades, sobretudo a educação e as universidades, que, dentro da nossa sociedade, sempre foram pautados como espaços de privilégio. E aí, com um ou outro corpo negro circulando na condição de exceção, mas, essencialmente, como espaços de privilégio. E aí eu gostaria de deixar aqui uma reflexão para a gente, que juventude viva é juventude unida. Então, eu lançaria o desafio, né, para a juventude negra continuar desistindo e negando todas as possibilidades de servir de troféuzinho de exceção para essa sociedade, e legaria mesmo o desafio para a juventude branca a deixar de entender direito como privilégio, né? Vamos abrir mão aí, né, desses privilégios e entender que isso é direito de todos. Aí eu acho que a gente vai conseguir garantir uma juventude viva e unida no nosso país. Olha, o parlamento que votou cotas para negros no serviço público, no executivo, não teve coragem de votar no cargo do legislativo. Inclusive, estou apresentando um projeto para também cargos no Legislativo Federal. Eu também acho que, como política de reparação de danos e política afirmativa, eu acho que é fundamental também uma representação mínima dos negros no parlamento, porque, senão, é muito difícil avançar, né? Nós precisamos vivenciar essa experiência, pelo menos por 3, 4 legislaturas, no sentido de garantir esta representação. Por último, eu acho que nós precisamos, em relação ao genocídio, fazer um novo sistema federativo de segurança pública, né? A ideia também da CPI é que a gente possa apresentar uma PEC. Precisamos fazer um sistema federativo com a União e os municípios presentes. Precisamos integrar as ações de segurança pública. Não sei se nós temos condições políticas de unificar as polícias, mas, no mínimo, integrar as ações. Nós precisamos também desprivatizar o tema segurança pública. Esse tema não foi apropriado pelo povo brasileiro. O povo que recebe o Estado, e a segurança pública deveria ser garantidor dos direitos do nosso cidadão, ele não participa da concepção e da elaboração da segurança pública no município, nem no Estado. Então, nesse sentido, eu acho também que nós deveríamos constitucionalizar, na Constituição, a obrigação das ações das políticas de segurança pública no município, no Estado e na União se darem através de conferências e de fiscalização, de acompanhamento. Também precisamos, além dos autos de resistência, porque eu acho que os autos de resistência, nós precisamos, de fato, que todos os crimes cometidos por um agente do Estado devem ter prioridade no julgamento, porque o Estado não é para violar direitos. Mais do que isso, para garantir confiança da sociedade, nós precisamos de uma perícia autônoma, porque a sociedade não acredita numa perícia que não seja autônoma, numa corregedoria autônoma, numa ouvidoria autônoma. Então, e precisamos do que eu falei, desses planos decenais, com metas objetivas na redução para um dígito dos homicídios no Brasil. Eu acho, Gabriel Medina, não dá para o governo apresentar um plano com 20% de redução. Precisamos trazer o país para indicadores
que a ONU afirma que aceitáveis. Não dá para ser indicadores que confirmam que o Brasil está em guerra civil. Nesse sentido, nós temos que também obrigar não só a União a apresentar esses planos decenais, mas os estados e os municípios, como obrigação constitucional da política, elaborado pelo povo, participando diretamente da construção dessas políticas. E amarrando tudo dentro de um pacto republicano para enfrentar e diminuir a violência no país. Gog, suas últimas palavras, vamos tecendo aqui a nossa trajetória. Vou falar o dobro. Então, gente... Quer dizer, últimas palavras por agora, né, Gog? Esse negócio de último, mas é meio estranho. Falar estéreo aqui. Então, eu estou muito feliz na participação nessa mesa aqui. Eu acho que é um tema que, como ordem do dia, e que seja pautado, é preciso transcender. As pessoas falam muito de uma reforma política no Brasil hoje, e o que a gente entende é que a necessidade maior de uma reforma na política, na forma de se fazer política. Não dá simplesmente para mudar o coeficiente eleitoral, para privatizar os fundos de campanha, se não tiver uma percepção do que realmente seja a arte da política, né, e trabalhar. E nisso nós estamos bastante aquém do desejado e do que a gente sonha. A comunidade negra, na realidade, quando nós temos esses temas do encarceramento também, que ele já fala muito, né, porque quando você resiste ao alto de resistência, né, muitas vezes numa situação em que você está em conflito com a lei, então nós temos um Código Penal muito severo para o cumprimento das leis, nós temos um sistema prisional que te prende o máximo possível, então os alvarás de soltura eles não são simplesmente, né, uma coisa facilmente concedida pelo Estado. Esse Estado ele tem coração, né, e esse coração ele guarda o ódio, né, o braço armado do Estado, ao invés dele prender e julgar, não, ele extermina ou ele prende e machuca. A gente defende exatamente que esse sistema que tanto pune, que nesse coração dele seja colocado um pouco de justiça. Nem bom, nem ruim, mas justo. É o sonho da nossa comunidade, o hip-hop vem há anos trabalhando isso. Não sou um representante do hip-hop, sou integrante do hip-hop. Como eu disse, nós somos bilhões de elementos, né, na concepção do sonho do hip-hop, guiado por 4 elementos. Infelizmente, o que a gente tem como reprografia que o Estado vem trabalhando ao longo desses 500 anos não são nada animadoras as cópias que nós temos para ver, mas nós temos a certeza de que, se nós não formos protagonistas da nossa história, nós não vamos mudar essa realidade. Eles colocam para nós o conceito de realidade simplesmente é um prédio, um edifício de vários andares, com vários apartamentos, e que aquilo jamais pode ser derrubado. A nossa concepção que a gente passa para a comunidade é o que ao escrever nossos livros, ao termos a literatura periférica, divergente, marginal, ao nosso favor, é que nós vamos reescrever essa história e dizer que realidade é algo construído, que realidade é algo desconstruído, e que desconstruir, derrubar a parede, é construir também e avançar, é o mesmo sinônimo. As pessoas pensam que quando se desconstrói, quando se derruba barreiras internas do coração, nós estamos ficando para trás, demodê. Na realidade, a demo do momento, o som que vai rolar é que essa mixagem social em que só aparece bumbo, que as políticas de ação social, que as políticas de ações afirmativas possam levantar o bumbo da caixa, mixar a música, e que nós possamos ouvir uma música em que todos façam parte desse som social brasileiro. É o que eu sonho, é o que eu busco, mas o que eu tenho que ter maturidade para dizer que é preciso lutar todos os dias por isso. Briga para alguns dias, luta para a vida inteira. É isso aí. Gabriel Medina. Vai ficar difícil, depois de falar do poeta aqui, é complicado, né? Mas, não, eu queria dizer rapidamente o seguinte. Eu acho que nós avançamos muito nesses últimos 12 anos, a gente tem que reconhecer os avanços, é importante falar deles, ver que de 2% dos jovens da universidade nós fomos para 10%, ver que nós aumentamos o ensino técnico no país, que nós melhoramos as condições da desigualdade, mas a esquerda, como eu disse no começo, não quis enfrentar o tema da segurança pública. Nós não temos acúmulo, não temos boas experiências, ou pouquíssimas experiências. A prova disso que a Fundação Casa virou o exemplo de medida socioeducativa no Brasil. Agora é o exemplo de defesa da luta contra a redução da moralidade penal, porque nós não temos experiências. Outra prova foi o problema que nós tivemos com o governo estadual, enfim, que foi falado aqui. Então, eu acho que está na hora do governo brasileiro, o governo federal, encarar esse tema como uma prioridade.
se colocou muito fortemente nas manifestações porque foi o branco que começou a tomar bala de borracha. Mas o negro já tomava bala de verdade há muito tempo. Mas aí começou a ver o padrão das polícias, padrão de atuação policial. Está na hora da gente enfrentar essa discussão. Essa discussão se faz com uma política, de um lado, de segurança pública. O Reginaldo aqui deu algumas pistas, e o governo federal está pensando isso, a Secretaria Nacional de Juventude está pensando junto isso, que é um pacto pela redução dos homicídios. Tem especialistas que estão participando dessa discussão, está aqui Jaqueline, outras pessoas que têm contribuição nessa área, precisam contribuir, e que tem essa ideia de fazer um sistema de segurança, assim como nós temos no SUS, assim como nós temos no SUAS, ou seja, o governo participando do financiamento, da criação de diretrizes, de um sistema de produção de informações sério, que, inclusive, não deve aceitar o auto de resistência como dado efetivo, para a gente poder começar a ter dado real, controle de armas, registro de armas de policiais, controle externo das polícias, enfim, Polícia Federal podendo participar de graves violações de direitos humanos, porque hoje não participa, nós não temos uma participação efetiva, e a gente repassa dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública sem nenhum critério. Nós temos que repassar dinheiro exigindo diminuição da letalidade policial, por exemplo. O governo federal repassa hoje dinheiro. Nós temos que ter critérios efetivos. Então, acho que, de um lado, nós precisamos ter este pacto, que não é um pacto de governo apenas, que é de todos os entes da federação, mas é um pacto com a sociedade civil, é um pacto com o judiciário, é um pacto, enfim, com o legislativo, que nós temos que construir no Brasil. Isso está sendo pensado, deve ser apresentado nos próximos dias, liderado pelo Ministério da Justiça, e a gente tem participado dessa construção. E acho que o mais importante dessa construção e desse pacto é entender quem são os sujeitos políticos que estão lá na ponta construindo, desde do alvo, no sentido da política, que deve ser o jovem negro a prioridade, mas de quem pode ajudar a reduzir esses indicadores, quem pode construir projetos transformadores nos territórios para ajudar nessa realidade. O Estado não consegue chegar muitas vezes, como disse o Teno aqui, é muito burocrático, os editais muitas vezes não contemplam. Nós precisamos conseguir entender, valorizar, enfim, criar redes que passam por esses milhares de projetos que a sociedade civil tem, que o hip hop constrói, que os coletivos de periferia, que os saraus, que a juventude negra tem construído, desde das comunidades de terreiro, enfim, das religiões de matrizes africanas. Enfim, essa é a rede de proteção e de promoção que precisa ser valorizada. O Estado ainda não conseguiu criar todas as ferramentas para alcançar e potencializar essas iniciativas, mas eu certamente acredito que um pacto como esse só conseguirá ter êxito com ampla participação e controle social desses atores que estão no dia a dia do território, que conhecem as quebradas e que podem ajudar a transformar essa realidade. Então, acho que saudar essa iniciativa, saudar a democracia, valorizar a democracia, que sem ela, certamente, a gente não poderia estar aqui conversando, dialogando, e eu acho que em momentos de conservadorismo e retrocesso, a gente reafirma essa luta por uma outra política, mas também pelos valores democráticos. Obrigado. É isso aí. Juventude boa é juventude viva. Juventude boa é juventude negra viva. Estamos agora encerrando mais uma mesa, Autos de Resistência e Genocídio da Juventude Negra. Fique conosco, partilhe conosco, permaneça, que tem mais. Tem mais debates, mais reflexões, mais provocações, mais emancipação, mais democracia.